Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. Estamos aí na nossa série do jejum e o episódio de hoje é Quebrei o Jejum. E agora? Quais são as dicas cruciais para você retornar à sua alimentação? Então, muita gente tem perguntado, fica na dúvida, quebrei o jejum, e agora, o que eu vou fazer? Então, o que é importante para a gente considerar na hora de terminar o jejum? Ok. Concluir o jejum de uma maneira adequada é tão importante quanto começar. Eu falei no outro episódio que às vezes é mais difícil a retomada da alimentação. Bem mais difícil porque você não pode extrapolar. Mas vamos ver. Número 1. Reintrodução gradual dos alimentos. Aqui vamos entrar numa área muito prática. Após o jejum, especialmente um prolongado, é crucial reintroduzir os alimentos gradualmente. Comece com pequenas porções. Se você fez um jejum de 40 dias e você teve fome, quando eu falo fome, não é aquela vontade de comer que a gente tem. É hora do almoço, você não almoçou, está dizendo, estou com fome. Não nada, fome nada. Porque quando você entra no jejum, seu organismo vai usando as reservas. E um organismo saudável pode ficar 40 dias sem comer nada. Não pode ficar sem água. Mas aí quando começa a fome, é aqui na boca do estômago. Você começa a devorar células vivas. É a inanição. Entrou num período perigoso. Então, o jejum completo é quando isso acontece. Completou, o organismo não aguenta mais. Não tem essas pessoas que fazem essas greves de fome e que depois tem que ver o médico, senão a pessoa vai morrer e termina morrendo mesmo porque começa a inanição. Então, as porções têm que ser muito pequenas. Eu já tive um jejum de 40 dias completo. É muito interessante, porque você põe um pouquinho, aquela coisa no estômago, mas tem que ser pouco, depois vai. Então, não pode. Tem que ir para onde? Tudo que seja de fácil digestão. Vegetais cozidos, fácil de digerir, frutas, caldos, especialmente caldos antioxidantes. Evitar alimentos pesados. Inicialmente, nem pensar em coisas ricas em gordura, açúcar, coisas processadas. Tudo que é de digestão difícil deve ser evitado. Uma coisa também que muita gente às vezes não entende é a questão de carboidrato. Por exemplo, a batata inglesa. Se você fez um jejum meio prolongado, não coma batata ao terminar o jejum, você vai ter uma dor de cabeça estúpida. Então, você tem que realmente ir para coisas leves, saladas, folhas, e sobretudo que tenha fibra, porque se você passou esse tempo sem comer, seu intestino não trabalhou direito e você vai precisar de fibras. Fibras, então é importante. Segunda coisa, hidratação. Se nós falamos tanto de hidratação durante o jejum, depois do jejum, manter-se hidratado, bebendo bastante água para reidratar o corpo. Não pode haver restrição de líquido. Claro que você não vai ficar bebendo demais ou bebendo o copo inteiro. Como ocorreu durante o jejum, você vai bebendo aos poucos para hidratar bem o seu corpo. Terceiro, atenção ao corpo. Ouça seu corpo. Preste atenção aos sinais. Introduz alimentos e líquidos conforme o seu corpo
se sente confortável. Não é encher o estômago. Lembra que o seu estômago encolheu aí, né? Então você não vai ficar, se você for comer demais, e esse demais agora é bem pouco em relação ao passado, porque você ficou muito tempo sem comer. Eu estou falando de jejuns mais prolongados, gente, tá? Porque o jejum de um dia e tudo é uma coisa muito normal, não tem tanta restrição assim. Mas é preciso que você entenda o corpo, evite desconfortos, evite problemas digestivos, porque senão você vai ter dor de estômago, você vai ter problemas digestivos. Então seja tudo muito... Olha, como regra, o número de dias de jejum é o número que você precisa para voltar a uma alimentação normal. Se você foi 40 dias, são 40. Se foram 30, são 30. Se foram 21, são 21. Se são 10, são 10. Então você volta, você vai devagar até chegar ao que era antes. E se você era meio desregrado ou comia tudo que é veneno, então que não volte nunca mais. Né? Que seja um período de você mudar completamente a sua alimentação. A quarta coisa é a reflexão espiritual e mental. Integre as experiências que você teve agora, tanto espiritual quanto mental. Reserve um tempo para refletir sobre o jejum. O que aconteceu? O que Deus falou? O que é que mudou? Considere as lições espirituais que você recebeu durante. Entre na gratidão, na meditação, agradeça a Deus. Então esse é um período que você não pode perder, o pós-jejum, de ter esse tempo com Deus. Em quinto lugar, planeje o seu futuro. E agora? E daqui para onde vamos? Planeje o seu futuro, estabeleça novos hábitos. É tempo de estabelecer novos hábitos. Use o período de pós-jejum como oportunidade para estabelecer hábitos alimentares saudáveis, isso é muito importante, mais saudáveis, mais conscientes, e considere também introduzir hábitos de oração, de meditação. Considere o próximo passo, avalie como a prática do jejum pode ser incorporada numa rotina. Aí é uma vez. O que eu posso fazer? Uma vez por semana, um jejum intermitente. Planeje jejuns futuros com base no que funcionou bem para você. Ou aumente um pouco, desafie-se. Em sexto lugar, uma consultoria profissional. O que é isso? Um profissional de saúde. Se você experimentou qualquer desconforto, se você experimentou algum problema físico, então é sábio consultar um profissional de saúde, sobretudo se você tinha alguns problemas pré-existentes. Ele pode lhe ajudar a orientar como voltar à sua alimentação normal. Isso é muito importante. Ou mesmo um nutricionista. Então, concluindo, terminar um jejum é um processo que deve ser abordado com cuidado e consciência, respeitando as necessidades do corpo e a experiência espiritual que você viveu. Então, quais são, os primeiros alimentos que as pessoas devem, que são mais recomendados para assim que se termina um jejum, para que você realmente não sobrecarregue o sistema digestivo? Número 1, frutas frescas. Frutas frescas. Não vou falar de frutas secas, porque elas têm uma concentração de açúcar muito grande. Frutas frescas, especialmente algumas. Melancia, melão, uvas. Agora, espera lá. Não misture melancia com nenhuma fruta. Existem duas frutas que são monofágicas. Elas não combinam com absolutamente nada. E, sobretudo, depois do jejum, é ótimo para aproveitar e estabelecer, sobretudo, a melancia. Você comer um pedaço de melancia e tomar um copo de Coca-Cola, você tem uma borracha lá no seu estômago. Não faça isso. Então, é muito boa a melancia porque ela tem bastante líquido. A uva, maravilhosa também. São hidratantes, porque você está precisando ser hidratado. São hidratantes fáceis de digerir e que vão ajudar a reidratar.
Número 2, vegetais cozidos. Vegetais cozidos como espinafre, abobrinha, cenoura, chuchu. Vegetais levemente cozidos ou no vapor. São suaves para o sistema digestivo e são ricos em nutrientes. Terceiro, sopas e caldos claros, como caldo de galinha ou de legumes. Fornecem líquidos eletrólitos essenciais, sendo fáceis de digerir e recomendados para o estômago. Quinto, suco natural diluído. Diluído, não puro, como suco de maçã, mas fruta fresca, não é de garrafa, ou de laranja, diluído. Oferece vitaminas e açúcares naturais, porque se você vai beber um copázio de suco de laranja, misericórdia, e agora me lembrei que tem gente que toma um copo de suco de laranja com um pedaço de pão, misericórdia, que fermentação lá por dentro, não se faz isso, viu? Nunca, tome o suco. É melhor comer a laranja, mas no caso aqui você está quebrando o jejum, então misture com a água. Suco natural diluído. Iogurte natural, sem açúcar, ou kefir. Né? Iogurte probiótico, que contém probióticos que ajudam a restaurar a flora intestinal, muito importante, sendo uma boa fonte de proteína e de cálcio. Depois vamos em sexto lugar, que seria o arroz integral ou quinoa, preferencialmente quinoa. Aí entram os grãos integrais bem cozidos, e, por favor, feijão, lentilha, grão de bico, deixe no dia anterior de molho, deixe na água para hidratar. Todos os grãos devem ser pré-hidratados, até mesmo o arroz integral. Pré-hidratados, para retirar aquilo que é tóxico e ser melhor para você. Então, são fontes de carboidratos complexos. Ali você vai encontrar fibras, auxiliando na digestão e fornecendo energia, que é muito bom. A batata doce é uma boa opção, e a abóbora. Não sugiro aqui batata inglesa nunca, porque a batata inglesa tem um problema. É para ser comida, primeiro porque se não for orgânico, misericórdia, tóxica e só. E segundo, a batata inglesa, depois de 15 minutos que sai do fogo, ela começa a liberar toxinas. Você já viu se você cozinha uma batata e deixa ali como ela fica preta? Aí o povo faz maionese, você não vê o preto, tá? É veneno puro. Se você for comer uma batata inglesa, cozinhe na hora de comer e coma enquanto está quente, tá bom? Mas aqui, depois do jejum, nem pense em batata inglesa para não ter dor de cabeça. Pense na batata doce, na abóbora, que são ricas em carboidratos complexos. E aqui estão opções. E, oitavo lugar, os chás de ervas. Chás como camomila, boldo, hortelã, gengibre, que ajudam na digestão e proporcionam um efeito calmante. Então, aí, ao reintroduzir os alimentos após o jejum, é importante fazer, repito, em porções pequenas e em intervalos regulares, prestando muita atenção a como o seu corpo reage. Esqueça alimentos gordurosos, esqueça os processados para sempre. E gradualmente o seu corpo vai se ajustando e você vai ter uma alimentação mais saudável. Quais então são os hábitos que a gente deve evitar ao retornar essa alimentação regular? É importante retornar à alimentação regular com cuidado, para evitar desconfortos digestivos e outros problemas de saúde. E aqui estão algumas sugestões. Número 1, refeições. O que é que evitar? Refeições grandes e pesadas. Evite consumir grandes quantidades de alimento de uma só vez, porque o sistema digestivo vai ficar muito sobrecarregado. Segundo, outro erro, alimentos processados e junk food. Alimentos ricos em açúcares refinados, gorduras trans, aditivos químicos, podem ser difíceis de digerir após um jejum e podem causar inflamação e desconforto.
você pode perder os benefícios do jejum. Terceiro, alimentos gordurosos e fritos. Aí eu digo, não é só depois do jejum, não, é para sempre. Mas tudo bem. Eu estou respondendo a pergunta depois do jejum. Aí depois você considera, raciocina. Quando uma boa consciência, quando cair aí uma inspiração maravilhosa, você diz, eu vou fazer agora tudo direitinho. Porque os alimentos gordurosos e fritos podem causar náuseas. Quarto, consumo excessivo de cafeína, consumo de bebidas alcoólicas. Outro problema, comer rapidamente. É preciso mastigar bem para evitar a sensação de inchaço. Mastigue bem os alimentos, coma devagar para facilitar a digestão. Mastigar o quê? 30 vezes, pelo menos, cada garfada. Aí, por isso que é bom você ter lá as sementezinhas, porque você é obrigado a mastigar. Porque quando é só a sopa... Aliás, era Gandhi que diz, come a tua bebida e bebe o teu alimento. Come a tua bebida. Então, você mastiga tanto que torna a sua comida líquida. E você saliva a sua bebida. Gandhi. Comer rapidamente é outra coisa que você deve evitar, porque pode ter uma má digestão. Alimentos muito picantes ou muito condimentados podem irritar o seu trato digestivo, especialmente se o corpo ainda estiver se ajustando após o jejum. E outro erro é você ignorar a sinalização do seu corpo. É importante prestar atenção aos sinais do seu corpo. Outro erro que você tem que evitar é pular a hidratação adequada. Tem que hidratar-se adequadamente, não negligencie a sua hidratação. Se você evitar estes hábitos e introduzir os alimentos de maneira cuidadosa, você vai partir para uma vida bem mais saudável. Coisa maravilhosa. Como podemos, então, manter os benefícios do jejum a longo prazo? Boa pergunta. Ao longo prazo, número 1, manter a alimentação equilibrada. E aqui na alimentação, número 1, dieta nutritiva. O que é que nutre? Adote uma dieta rica, aí você já citou a mediterrânea, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Não dá para dar uma aula aqui em tudo isso, né? Procure lá. Isso, né, garante o seu corpo receber todos os benefícios. Integre para sempre. Controle de porções. Pratique o controle de porções para evitar excessos. Primeiro, 1. Segundo, hidratação adequada. Mantenha como um ritual medir a água, a cota do dia. Tem que medir. Muita gente fala, eu bebo muita água. Aí eu pergunto, é o quê? Quantos copos você bebe? São uns 10, 15, 20? E aí falam, eu acho que eu bebo uns 2 de manhã, uns 2 de tarde, uns 2 de noite. Eu falei, mas não dá nada isso. Então, a água realmente é muito importante que você meça, né? A quantidade de água é 35 ml por quilo de peso. Então, você pode fazer a conta aí e dividir ao longo do seu dia, que aí você vai ter a quantidade necessária. E, na verdade, o centro da fome é no mesmo lugar do centro da sede. Às vezes, você acha que está com fome e, na verdade, está com sede. Então, é muito importante você se manter hidratado ao longo do dia. E não esquecer de que todos os nossos órgãos precisam de muita água. Principalmente muita água. E depois o organismo vai socorrendo o que é mais importante. Daqui a pouco você tem um problema renal, você tem outros problemas, pele seca, enrugada, tanta coisa. E a pele... O que é que aconteceu? Então, não negligencie. Número 1, mantenha sempre a sua alimentação equilibrada. Repito, frutas, legumes, grãos integrais. Segundo, hidratação adequada. Terceiro,
práticas regulares de jejum. É aqui onde você pode realmente introduzir, se quer o jejum intermitente, seja lá o que você chamar. Mas prática de jejum, de ter janelas de jejum de 16 horas, de 18, de 24. Praticar regularmente algum tipo de jejum. O quarto, introduz atividade física, exercícios físicos. Olha, gente, exercício é vida. E não é só caminhada, não, é musculação, tem que pegar peso. Nós fomos feitos para andar, para nos movimentar. Você pode estudar tudo isso para ter uma velhice saudável, se você não morrer cedo, viu? Então, vá praticar exercício físico regular. Manter uma rotina de exercícios, que inclui atividades aeróbicas, andar, pôr o coraçãozinho, andar apressado, treinamento de força e flexibilidade. E flexibilidade. Depois, em quinto lugar, já estão do estresse, técnicas de relaxamento, porque o estresse nos causa um problema sério. Aprenda a relaxar. Meu Deus, relaxa, aquietai-vos, 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 porque te perturbas dentro de mim. Deus nos chama a quietude. No sossego e na confiança está a vossa coisa. Aprenda a relaxar. Aprenda a realmente soltar as tensões, gerir o estresse. Sono de qualidade. Aí vem a higiene do sono. Não leve celular, coisas eletrônicas para o seu quarto. Quarto é lugar de dormir, ponto final. Não leve. Então procure ter tudo desligado umas 2 horas. Uns dizem 1 hora, mas eu digo 2 horas. Bom, fechou o computador, né? Ainda ontem eu disse assim, pronto, eu tomei a decisão na vida. 18 horas, tchumba, acabou. Ainda pega o celular para mandar meditação e só. E fica o celular onde? Lá no escritório, lá bem longe de mim. Por quê? Para você cuidar do sono. Porque é muito importante para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual. Higiene do sono. E monitoramento da sua saúde, queridos. Visite o médico regularmente, faça um check-up regularmente. Tome os drips de soro regularmente, né? É muito importante que você cuide o seu check-up, cuidar do seu corpo regularmente. Quanta coisa você descobre num exame que pode ser prevenido. Temos que pensar em prevenção e não esperar ficar doente. E a consciência alimentar, desenvolver a consciência alimentar, alimentar-se com a mente focada, relaxada e defina metas. Metas realistas de saúde. Estou falando aqui do aspecto pós-jejum. Tudo isso é importante para, a longo prazo, manter os benefícios do jejum. Maravilhoso. E uma dos itens que você falou que é muito importante para a longevidade, né? Hoje é considerado o item mais importante, é o exercício. O exercício físico realmente ele tem a capacidade de aumentar 200% a sua expectativa de vida saudável. Nada é tão impactante quanto o exercício. Então, se você não faz, sugiro que você faça. É muito importante, pelo menos aí 30 minutos diário. Pode começar assim, mas faça exercício, não deixe de fazer. Você pode compartilhar estratégias para evitar recuperar o peso depois do jejum, porque realmente, se você ficou um tempo de jejum, o organismo vai estar sedento aí por cada caloria. Então, quais seriam as estratégias para você não recuperar o peso? Evidentemente, nem todas as pessoas têm problema com o peso, mas a maioria está acima do peso. E, na realidade, você tem que pôr uma coisa na mente. Não é quantos quilos você pesa na balança, é a composição do seu corpo. Temos que... É aí onde temos possibilidades de monitorar. Nós somos responsáveis por nossa vida. Nós somos responsáveis. Nós temos a responsabilidade de cuidar do templo do Espírito Santo. E uma bioimpedância é o que vai lhe ajudar a saber se você
Se a composição do seu corpo está bem, como é que está o nível de água, como é que está o nível de gordura, como está o nível muscular. Você precisa ter músculo para se proteger, você precisa evitar o excesso de gordura. Então, para você poder ter saúde. E é muito importante ver isso. Mas como manter um peso saudável? E eu repito, peso saudável com composição saudável, equilibrada, ok? Quando você começa a comer, e sobretudo se você ficou muito tempo sem nada de sal, o organismo, a fome volta logo. Ela volta logo. Eu disse que depois de 5 dias é como se você pudesse passar o resto da vida sem comer, mas na hora que começa a comer, parece que tudo acorda. E aí tem que ter muito cuidado com a quantidade de carboidratos, porque o organismo realmente, você pode pegar 1 quilo em meio dia. Não estou exagerando, não. É porque o seu organismo, eu falo por mim, né? Eu cuido, todos os dias eu subo na balança, claro, né? Porque se você passou, como eu passei, 4 anos, você só come cru, e o seu organismo aprendeu a quê? A usar pouca caloria. Você vive bem com poucas calorias. Vá você inventar de no café da manhã, no almoço e jantar, não é quantidade. O seu organismo faz assim, tchom, né? Como ele disse, eu vou aproveitar. Você sobe da balança no dia seguinte, e ganhar 1 quilo do dia para a noite. E perder esse quilo. Aí tem que penar um bocado para poder perder 1 quilo. E cada um de nós tem um tipo de metabolismo. E até mesmo quantidade. As mulheres pós-menopausa, meu filho, para ganhar peso, até porque a própria natureza se encarrega de criar mais gordura para compensar a falta do estrogênio, né? Mas, como manter? Então, aqui eu vou trazer algumas sugestões. Número 1, alimentação consciente. O que é alimentação? Hoje se usa muito o termo mindful, não é? De concentrar-se. Você comer com a mente ali, pratique alimentação consciente, isto é, preste atenção no que você come. E se você mastiga, se você não mastiga, não há tempo do seu cérebro receber a mensagem de que foi suficiente. Aí você vai comendo. Mas se você mastigar bem, consciente, logo ele diz, não, já chega. É por isso que é importante você controlar as porções, né? Porque o cérebro realmente demora 20 minutos para desencadear a sensação de saciedade. Aí se você só vai comendo, passou 20 minutos comendo rápido, você comeu um monte, né? Por isso, você comer consciente, mastigando devagar, pega primeiro os crus, aí vai a salada crua, vagarosamente. Aí você entra lá nos legumes, ok. Aí vamos à proteína, um pouquinho de carboidrato. Então, estamos dizendo como evitar ganhar peso depois do jejum. Você tem que recuperar o peso normal, mas não exceder, porque aí é perigoso. Então, coma consciente. E aqui nesse coma consciente, o primeiro é prestar atenção. Segundo, evite comer emocionalmente. O que é isso? Evite os gatilhos emocionais que durante o jejum você descobriu, que podem levar à alimentação excessiva. Você come por prazer, para satisfazer, ou porque está ansioso, ou porque está preocupado, ou porque está ocupado. Então, busque alternativas saudáveis para lidar com o estresse e com suas emoções, certo? Segundo, planeje as suas refeições. Planeje. Olha, você vai lá, trabalha, o pessoal lá tem um refeitório para os funcionários. Planeje a sua refeição, leve a sua marmitinha, leve o que você come. Então, planeje, prepare refeições. Como é que eu vou planejar? Prepare refeições balanceadas, que tenham uma combinação adequada.
onde você tenha todas as porções adequadas, saudáveis, equilibradas. E controle as porções. Use utensílios de medição técnicas visuais. Eu peso, tá? Eu peso. Quando eu faço as coisas. Se eu vou cozinhar, o que? Vou cozinhar quinoa ou grão de bico. Tem lá os potinhos pequeninos. Eu peso. Ok, 50 gramas. Tudo pesadinho. Porque se você vai guardar para ser mais prático, você já pega a porção, está pesada. Ok, a proteína ali, 100 gramas. Ok, tá aqui, 100 gramas. Está pesado, congelado, põe ali já. Aí, ok, as folhas pode comer à vontade. Pode comer folha à vontade. Mas não vá comer à vontade os carboidratos, pesadinho. Estou dizendo como manter o peso. Você pode achar engraçado, mas não é engraçado não, funciona. Tá? Funciona mesmo. Incorporação do jejum intermitente. Também é uma coisa boa. Ajuda. Isso vai ajudar, já falamos disso, a hidratação constante. Isso. A falta de água faz você ganhar peso, sabia? Beba muito, ajuda a perder peso. Beba. Faça o cota que a gente já falou aqui. Atividade física. Porque qual é o problema de ganhar peso? É consumir mais do que você gasta. Quantas calorias você gastou na musculação? Você não gastou nada, não fez musculação nenhuma. Consumiu, quando eu vejo lá, uma dieta baseada em 1.500 calorias. Tá doido, não está vendo que eu não aceito o negócio para mim? De jeito nenhum. Porque eu vou consumir 1.500 calorias, talvez você consuma 2.000 calorias, mas para consumir 2.000 calorias, quanto de musculação você tem que fazer? Então você tem que equilibrar. Realmente você tem que equilibrar. Atividade física regular, sim, ajuda. Mas não, porque eu faço musculação, eu caminho, aí você quer compensar no prato? Não. Tem que ver quantas calorias você gastou naquele exercício. O sono, sabia que dormir pouco faz engordar também? Pois é, porque é durante o sono, né, doutora? A doutora pode falar aí, mas fale sobre isso aí, sono e peso. Deixa aí com você. Porque, na verdade, quando você vai dormir, e você dorme na hora certa, porque também não é a quantidade de horas, é o horário. Também tem muita relação no horário. Né? Tem muita gente que vai dormir aí 1h da manhã, e aí diz que dormiu 8 horas, dormiu até 9 horas, ou vai dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí você já perdeu o pico dos hormônios do bem. Então o sono também não vai ser restaurador. Porque o verdadeiro pico você tem entre 11 horas da noite até 3 horas da manhã. Então você tem aí um pico de GH. O GH é muito importante para queimar gordura e fazer massa magra, né? Além do que também restaurar todas as células do seu organismo. E é um hormônio importante que nós perdemos com o envelhecimento. Também a testosterona. Então você também tem o pico aí da testosterona que vai ajudar na formação da massa magra, vai te dar energia, vai te dar disposição. Se você perde o pico dos hormônios do bem, que eles acontecem aí durante a noite você não descansa, à noite seu corpo se regenera. E aí se você perde isso, durante o dia você tem o pico dos hormônios do mal, que é o cortisol, né, que vai gerar cada vez mais estresse, mas é importante para você acordar, e também a insulina. Você vai comer e aí vai liberar a insulina. Então são os dois hormônios que, na verdade, contribuem para você engordar, para você ficar inchado, para você engordar, mas que são os hormônios do dia. Os da noite é que ajudam você a emagrecer, a regenerar seu corpo, a formar massa magra. E eles têm um pico de 11 da noite até 3 da manhã. Então, por isso, neste horário é muito importante você estar aí dormindo. Então, o ideal é entre 6 e 8 horas de sono e que elas estejam aí dentro desse horário de 11 às 3. Muito bem. E a outra é monitoramento do peso. Como? Acompanhamento regular. Pese-se regularmente. Custa nada ter uma balança no banheiro e pesar-se, porque assim vamos dizer, uau, subiu muito. Aí você faz, o que é que eu comi ontem? O que é que saiu do caminho? Aí você corta no dia seguinte, porque se você não deve se preocupar, viu, com quilos, porque tem gente que quer ver quantos quilos eu ganhei. Não, você tem que pensar em gramas, porque se você só pensar em quilos, você vai ter muita dificuldade em perder. Então, monitoramento regular. Evite alimentos processados, minimize, por favor, reduza o consumo destes alimentos e estabelecimento de metas realistas.
O que é isso? Metas de saúde. Defina metas realistas que você possa alcançar. Você tem que ter meta. Quando eu fiz o mestrado em liderança organizacional, uma das matérias, logo das primeiras, foi o desenvolvimento contínuo do líder em todas as áreas. No espiritual, no intelectual, no mental, no físico. E no físico, e temos que fazer um trabalho, um projeto pessoal. Nesse pessoal temos que pôr as nossas metas, nossa visão, nossos valores e tudo, e ter um planejamento de desenvolvimento ao longo da nossa vida, no intelecto, nas emoções, nos relacionamentos, no corpo, tal. Eu tenho o meu. Lá no meu está escrito quantos quilos eu posso pesar. Não posso passar da meta. Está lá escrito. Naquele tempo, quer dizer, a gente tinha que ler um livro de mais de 500 páginas da saúde lá nos Estados Unidos, onde fala desde musculação a alongamento, tudo na vida. Porque o líder tem que pensar no todo, espiritual, alma e corpo, tudo. Mas é tão importante, por exemplo, lá no meu plano está escrito que pelo menos 3 vezes por semana eu tenho que andar com o pé no chão, na grama, na areia. Está escrito. Eu tive que fazer uma programação para a minha vida. Então, hábitos que eu mantenho hoje, eles foram estabelecidos lá atrás. E eu hoje usufruo dos benefícios de décadas de disciplina, né? Só que agora eu penso um pouco diferente, que não é o peso, é a composição do peso. Composição do peso, mas naquela altura não me falaram nada disso, mas eu estabeleci. Só quero dizer que temos que ter metas. E porque também você tem que conhecer o seu metabolismo. Hoje existem testes, né? A minha última nutricionista é da área da nutrigenética. Eu fiz todos os exames de genética para alimentação, mas eu não tive que mudar nada. Eu já me alimentava sem ter conhecimento dos resultados, de acordo com a minha genética, porque você conhece o seu corpo. E eu discutia com a minha nutricionista, porque ela queria lá me mandar um pré-treino, que eu um dia fui somar todas as calorias do pré-treino dela. Você não quer engordar? Não, não é isso. Você vai me dar 500 calorias num pré-treino? Não vou. Não tem que estar contando calorias. Mas, enfim, você conhece o seu corpo. Você sabe como é que o seu corpo reage. Então, queridos, manter saúde. Aí eu volto aqui para concluir, para não ficar nessas coisas aqui. Tem um apoio social, que seria o último, o apoio social das pessoas com quem você convive, que lhe ajudam também a vencer. Mas eu diria, nós somos um todo. Eu não podia encerrar aqui as minhas respostas sem falar de algo que é holístico, é o todo. É onde eu aprecio você como médica, porque desde que eu a conheci, você tem uma visão do todo do paciente, né? Você, inicialmente dermatologista, hoje você tem um leque tão amplo, mas logo você sempre foi aquela preocupação de dentro para fora. Não é só pensar numa estética, é o de dentro para fora. A mesma coisa que quando nós falamos de um jejum e sabemos que ele tem um benefício, porque foi Deus quem nos criou. Deus nos criou e tudo que Ele quer para nós é bom. A dieta bíblica é para manter a saúde dentro daquilo que é o corpo humano. Então, nós vamos encontrar todos os recursos dentro da própria palavra. Por isso que eu dei o curso aí aos sábados de mordomia do corpo, porque nós temos tudo. E então você tem que pensar na sua saúde emocional, sua saúde mental, sua saúde relacional, sua saúde física, sua saúde ministerial. Deus nos quer saudáveis em todas as áreas. E verdadeiramente o jejum
nos ajuda em todas estas áreas. É o meu intelecto? Minha mente é mais clara, eu aprendo mais rápido, eu penso mais rápido, eu decoro mais rápido. É o físico? Sim, o jejum me ajuda a ter mais energia, a ter mais saúde. Então, é o físico, é o espiritual? Sim, sou mais sensível à voz de Deus. Então, a prática do jejum correto, com motivações corretas, buscando a comunhão com Deus, vai nos dar uma vida mais saudável no espírito, na alma e no corpo. Sim, maravilhoso. Se você conhece alguém que tem aí essas dúvidas de como quebrar o jejum e agora o que deve fazer, compartilhe esse episódio. Também não esquece de se inscrever no canal e curtir. E nós esperamos você no nosso próximo episódio. Quem é você? E em quem você quer se tornar? Certamente você veio ao mundo com um propósito divino e Deus tem um projeto para transformá-lo em um líder de transformação, em alguém que fará diferença em sua geração. Quem fala, Valnice Milhomens, diretora do Instituto Bíblico Palavra da Fé. Estamos aqui para dizer que o nosso Instituto Bíblico Palavra da Fé tem o propósito de formar líderes transformadores, líderes cheios do Espírito Santo, líderes formados da Palavra de Deus, a única que tem poder para libertar, transformar e levar-nos a um crescimento de um degrau, outro degrau, na semelhança de Cristo Jesus. Nosso curso um curso de 4 anos, no nível de bacharel em teologia. Nós entramos em uma parceria com a Fatim, reconhecida pelo MEC, então queremos dizer que o nosso instituto também pode lhe dar o diploma reconhecido, você terá mais uma graduação para o seu currículo. No fim do curso, você estará recebendo tanto o diploma pelo Instituto Bíblico Palavra da Fé, quanto pela Fatim, reconhecido pelo MEC. E assim você poderá demonstrar que teve uma formação sólida, porque diferente do que existe no mercado, a nossa formação inclui espírito, alma e corpo. Pensamos na pessoa de uma forma integral, não apenas uma cultura intelectual, embora não desprezemos o intelecto, pois Deus nos deu intelecto para ser usado, mas sarados, libertos de preconceitos, libertos de rejeição, libertos de cadeias e cheios do Espírito Santo. Não perca esta oportunidade, matrículas abertas, e será uma alegria, um prazer e uma honra ter você como aluno do nosso instituto. Bênçãos plenas e que Deus possa usar a sua vida de uma forma como Ele sonhou. E Ele quer que você seja verdadeiramente um líder que fará toda a diferença em nossa geração.